O Sol. Equivalente a 100 bilhões de bombas de hidrogênio explodindo por segundo. O resultado é, de longe, o mais poderoso gerador nuclear do sistema solar. Mas aproveitar toda essa energia para o nosso planeta é um desafio fenomenal de engenharia. Então, como é possível? Eletricidade é a força motriz do mundo moderno. De trens a televisões e de computadores a trabalhadores, a humanidade sobrevive e prospera graças à sua habilidade de produzir energia. Mas o gasto mundial de energia deve dobrar até o ano 2050 e vamos precisar de muito mais energia para manter a tecnologia do século XXI funcionando. Nossos supersticiosos ancestrais veneravam um enorme círculo dourado no céu, que nos fornece luz, calor e vida. É estranho que ainda não conseguimos explorar melhor a energia do Sol. Mas é mais difícil do que você imagina. Primeiro precisamos de um paraíso ensolarado. Por isso viemos aos campos de girassol em Andaluzia, no sul da Espanha. Destacando-se no horizonte, vemos duas torres enormes, que parecem ter vindo de outro planeta. Estas estruturas dignas de um filme de ficção científica são as plataformas solares Solucar, construídas pela empresa de energia Abengoa. A maior tem 160 metros de altura e é a maior torre solar do mundo. A plataforma funciona concentrando os raios de sol e usando-os para aquecer a água que circula por tubos de aço inoxidável na parte interna da torre. O resultado é um vapor de 250 graus Celsius, que depois é levado à turbina para produzir eletricidade. Curiosamente, o cintilante topo da torre parece ser o objeto mais luminoso das redondezas, como se o Sol soubesse onde direcionar seus raios. Este fenômeno é possível com o uso de espelhos. São 1.225 espelhos no total, posicionados ao redor da torre mais alta, direcionando a luz refletida para o topo da estrutura. Cada espelho, ou heliostato, como são conhecidos, mede incríveis 120 metros quadrados. Juntos, eles cobririam 42 campos de futebol. Com força máxima, esses heliostatos criam um feixe luminoso letal, 5.000 vezes mais forte do que os raios do Sol. Potência é uma coisa boa, mas potência demais pode ser extremamente perigoso. Se todos os feixes fossem focados em um único ponto, os tubos de água que se alinham no receptor derreteriam mais rápido do que sorvete na praia. Para impedir que isso aconteça, os milhares de espelhos são alinhados com precisão para que os feixes se espalhem de maneira uniforme pela torre, reduzindo a temperatura de violentos 2.000 graus Celsius para mais manejáveis 500 graus. O problema é que, para refletir o Sol corretamente, os heliostatos precisam estar totalmente limpos. Mas chove muito pouco nesta região da Espanha. Então, poeira é um grande problema. Fica a cargo de um homem equipado com um rodo muito grande limpar toda essa bagunça. Ele demora um pouco. Usar espelhos para ferver a água é uma ideia inteligente. Mas este enorme complexo produz energia para alimentar apenas uma cidade pequena. Talvez uma abordagem mais direta funcione melhor. A 180 quilômetros de distância, em Portugal, a empresa de energia alternativa Fluitecnic monta células fotoelétricas em módulos para armazenar a energia do Sol. Células fotovoltaicas transformam luz solar em eletricidade. A princípio, elas foram usadas para abastecer satélites em órbita, mas agora sua função é fornecer energia para nossos lares. Mas antes de unirem as células, eles precisam saber se o conjunto anterior está funcionando corretamente. Então, o penoso trabalho de conferir mais de 5 milhões de células por ano fica a cargo do técnico Luiz. Quando Luiz dispara um feixe de luz na célula, a luz agita uma camada de silício de 0,2 milímetros, fazendo-a expelir elétrons. E isso é eletricidade. Então, a célula está aprovada.
O problema é que cada célula produz menos de 3,7 watts, quase o mesmo que uma pilha comum. Então, para aumentar a potência, 10 células são alinhadas, produzindo 36 watts. Mas essa quantidade insignificante de energia ainda não é suficiente para alimentar uma cidade. Para fazer um gerador solar capaz de fazer funcionar mais do que apenas uma campainha, 6 fileiras de células são interligadas em cada painel. E como são precisos milhares de painéis, estas meninas não podem parar de soldar. Os 6 conjuntos de células são capazes de produzir bem mais, 220 watts. Suficientes para alimentar 20 lâmpadas de baixo consumo. Talvez seja o suficiente para uma discoteca, mas jamais iluminaria o mundo inteiro. Para esses painéis serem usados na prática, é preciso encaixotar uma grande quantidade e enviá-los para um intenso bronzeamento. A estação de energia Acciona, a 25 quilômetros de Amarellédia, está situada bem no meio de uma das regiões mais ensolaradas da Europa. A estação de 2,5 km² é lar de mais de 2.500 painéis refletores, e cada refletor é feito com mais de 100 painéis. No total, são mais de 15 milhões de células, tornando-a a maior estação de energia solar do mundo. Estes monstruosos refletores absorvem a luz do Sol, fornecendo 46 megawatts de eletricidade à subestação central. Mas há um problema que castiga essa estação de energia todos os dias. O movimento de rotação da Terra afasta os painéis dos raios solares, resultando em menos energia. Então, como se fossem girassóis futuristas, os painéis automaticamente seguem o Sol conforme ele se movimenta pelo céu. Mas isso causa mais um problema. Os painéis solares, acreditem se quiser, sofrem queimaduras de Sol. Se houver uma mínima falha no painel, os intensos raios de Sol danificam a camada protetora e essa queimadura faria o painel solar parar de funcionar. Então, se algum painel se quebra, técnicos como Jay e Américo precisam substituí-lo assim que o encontrarem. Mas mesmo com todos funcionando, os painéis solares alimentam apenas 30 mil domicílios. Infelizmente, ainda temos muito a progredir antes que a energia solar ser capaz de fazer todas as luzes se acenderem após o sol se pôr.